De volta, meus queridos, mais um bloco aqui, um bloco curtinho, né? Temos poucas coisas para finalizar da aula de hoje, mas para que a gente não deixasse num bloco único, é interessante fazer a quebra, tá? Então, aqui, mais de forma sucinta, para conseguirmos concluir aí o nosso tema, eu vou voltar a compartilhar com vocês a tela do slide atual. Acho que estávamos aqui, né? Isso. Então, retomando. Muito bem. Inscrição quando inadimplente, mas em virtude de encargos abusivos é indevida. A gente já falou sobre isso, né, pessoal? No bloco anterior, tudo certo? Gravando aqui, sim. No bloco anterior, quando demos esse exemplo, né, daquele que não necessariamente está dizendo que não deve, mas há uma parte incontrovérsia, isso eu devo, e esses encargos aqui estão abusivos. Nós sabemos que o CDC traz uma série de limitações, nós ainda não tivemos essa aula, vamos ter na semana que vem, mas assim, lá no artigo 51 das cláusulas abusivas, a gente tem a possibilidade, porque aquelas condutas, né, de inserir cláusulas naqueles casos dos inúmeros incisos lá do artigo 51, quando configura a cláusula abusiva é nula de pleno direito. Então, é uma nulidade que eu posso buscar a qualquer tempo e, em se declarando nula, eu mexo no valor do contrato. Então, muitas vezes eu estou discutindo, numa ação de conhecimento, a abusividade daquela cláusula. E é por isso que é tão importante o depósito da parcela incontroversa, né? Aquilo que é incontroverso, eu comprovo a minha boa-fé ao solicitar ao juiz que eu possa depositar em juízo as parcelas mês a mês daquilo que eu entendo incontroverso. Então, obviamente que se o que acarretou a inscrição do nome do consumidor nos bancos de dados, né, nos órgãos negativadores de proteção ao crédito, foi em virtude de um encargo excessivo que ele pagou o valor principal, mas ele não pagou a multa, que aquela multa era abusiva e excessiva. Por exemplo, nós vamos ver nas concessões de crédito em matéria de consumo que a multa não pode ultrapassar o valor de 2% da obrigação principal quando for relação de consumo. Diferente de regras lá do Código Civil, que diz que o valor da multa, especialmente a cláusula penal compensatória, aquela que se visualiza para o inadimplemento absoluto, ela pode chegar ao valor da obrigação. Né? Por exemplo, no contrato de locação, nós vimos que locação residencial de imóvel urbano, que não se aplica o CDC, então a multa pode chegar a 20% do valor do locativo. Quando não pagou no dia 5, que era o dia do vencimento, dia 6 já incide os 20%. Então, o locativo, R$ 1.000 vai 200 só de multa. Se fosse em relação de consumo, se aplicasse o CDC, eu não poderia cobrar 20%. Então, o limite ali de 2%. Imagine que o consumidor tem o nome inserido no SPC Serasa porque ele não pagou essa multa porque estava no patamar superior aos 2% sugeridos pela legislação. Isso a gente vai ver na aula que vem, que está ali na parte das cláusulas abusivas. Então, também é inscrição indevida quanto a esses adendos, esses encargos abusivos, né? E aí a gente tem essa matéria também, como jurisprudência em tese, direcionamento do STJ, nesse material que também está disponível a vocês com todos esses temas. Temos ainda uma determinação da jurisprudência em teses sobre a inscrição no SPC Serasa da pessoa jurídica que entra em recuperação judicial. A pessoa jurídica que entra em recuperação judicial é aquela que está numa situação de fragilidade patrimonial, né? Que a gente falava antigamente na concordata e na falência. Hoje nós falamos em recuperação judicial. Então, ela vai entrar com uma ação para que ali se estabeleça um plano de pagamento de débitos para que essa empresa possa se reerguer e não findar, né? Então, há uma preocupação com a função social da empresa, já que a empresa, o seu funcionamento é importante para a sociedade, gera empregos, para que ela não termine, para que ela não sucumba. E ali se prevê um plano diferenciado para que ela continue existindo e para que ela se recupere. Em relação a essa empresa devedora, quando entra em processo de recuperação judicial,
Qual é a diretiva afirmada pela jurisprudência em tese? Somente após a concessão da recuperação judicial, que é um procedimento judicializado, onde o juiz dá o direito à recuperação ou não, né? Homologando esse plano de recuperação. Então, somente após a concessão, que se dá com a homologação, é possível promover a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes. Por quê? Antes disso, ela pode até estar com ação em trâmite, mas se não teve essa decisão, não terá esse mantenedor, esse credor, a ordem de retirar o nome, tá? Então, é a partir da homologação desse plano, né, de recuperação. Espera aí, pessoal, algo está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo passar o slide. Ué? Apareceu algo diferente aqui, só um minutinho. Voltei. Acho que voltou para vocês também. Vamos verificar se a gente consegue compartilhar novamente. Espera aí. Aí, eu acho que agora vai. Foi. Muito bem. Tiltzinho aqui, mas que já resolvemos. Vamos falar um pouquinho do Credit Score, né? Eu acho que em alguns outros momentos do conteúdo a gente já falou brevemente sobre esse tema, até porque os temas de direito do consumidor, eles se cruzam, e muitas coisas a gente lembra de exemplos em outros pontos da matéria, né? Esse tema do Credit Score restou pacificado em 2009, se não me engano, quando surgiu, né, o sistema de reunião de informações gerais, muito gerais, sobre vários pontos da vida patrimonial e comportamental deste consumidor, para verificar se esse consumidor obtinha uma boa pontuação e poderia ser considerado um bom pagador. E que essas informações fossem, então, disponibilizadas no mercado de concessão de crédito para que os fornecedores, né, que concedem crédito, pudessem visualizar esse consumidor. Esse é um bom pagador, vou conceder. Esse não é um bom pagador, não vou conceder. Então, as informações diversas, né? Se estava com o nome no SPC Serasa, se não estando mais com o nome no SPC Serasa, quantas vezes esteve, se tinha as suas contas para pagamento em débito em conta, quanto era a renda desse consumidor, quantos dependentes ele tinha, informações de declaração de imposto de renda, o que ele tinha de patrimônio, qual era a profissão desse consumidor, se esse consumidor era advogado. Olha só, eu estou dando vários critérios que podem ser considerados legítimos e alguns ilegítimos. Imagine um ilegítimo. Se esse consumidor era advogado, se ele já entrou com ação na condição de advogado defendendo o consumidor contra o banco, persona não grata, né, para o banco. Imagina isso. Inconstitucionalidade, né, desse critério, porque viola o direito ao exercício da livre proteção, do emprego, do livre exercício do ofício, né, que é um direito constitucional, um direito fundamental, e, em última ratio, a própria dignidade humana, né, porque sem trabalhar a gente não chega à dignidade nenhuma, salvo os herdeiros, aqueles que não precisam trabalhar, que é um número mínimo, né, de pessoas. Dentre outros critérios aí legítimos, quantas vezes esse consumidor acionou o banco ou instituição financeira em ações revisionais? Eu estou violando também direito constitucional do princípio do livre acesso à justiça, né, e buscar tutela quando tutela é legítima, que é um direito de todos nós, né, um direito constitucional. Dentre outras situações jurídicas, né? Então, essas informações começaram a ser coletadas e distribuídas aí entre os fornecedores de crédito. E aí se instaurou uma celeuma na jurisprudência. O credit score, consent scoring, ou scoring de crédito, né? Seria um mecanismo legítimo ou não? Haveria a necessidade dessas empresas, e aí nós tínhamos a CDL, né, que eu aqui dou uma notícia a vocês, que reunia, né, essas informações, teria que pedir antes, previamente, autorização ao consumidor para disponibilizar essas informações ou não. E aí nós tivemos um debate intenso, na época eu lembro que eu orientei trabalhos de conclusão sobre isso, porque não tinha ainda a edição da súmula 550, e o tema era dotado de alto grau de polemicidade, né?
entendendo muitos que se tratava de banco de dados e que, em se tratando de banco de dados, tinha que ter essa ciência. E a súmula 550 veio afirmar o tema, dizendo que essa utilização do score de crédito é um método estatístico de avaliação de risco e que não constitui banco de dados, então dispensa o consentimento do consumidor, que terá direito de solicitar esclarecimento sobre informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. Claro, porque sai uma pontuação, né? Esse consumidor tem pontuação X, Y, Z, e por isso ele é um bom pagador, um médio pagador, um mau pagador, né? Então, assim, o que disse a súmula 550? E não precisa solicitar para o consumidor autorização para reunir esses dados e disponibilizar no mercado de crédito, que não é banco de dados, mas que o consumidor que se sentir lesado, imagine que eu busco um financiamento no banco, o banco me diz, olha, o seu score não está bom, seu score está comprometido. Eu digo, por quê? Eu quero saber quais são os critérios que vocês utilizaram, o que pontuou cada coisa, para eu chegar nessa pontuação. E o banco me diz, não podemos fornecer. Não, é direito meu de buscar todas as informações, cada critério e pontuação. Porque ali na negativa da concessão de crédito, embora o credor, o banco, né, que é o mutuante, que é o que concede o crédito, possa escolher para quem ele vai emprestar ou não, o critério é a idoneidade patrimonial. Se eu tenho idoneidade patrimonial e nada justifica a negativa, eu tenho que saber por quê. Porque ali pode estar acontecendo abuso de direito desse fornecedor que não me concede o crédito. E aí eu entrar com uma obrigação de fazer para que o canetaço do juiz ordene a concessão. Lembrando, pessoal, daquilo que nós trabalhamos nas práticas abusivas. Não é considerado legítimo o fornecedor recusar atendimento às demandas do consumidor estando dentro das suas disponibilidades de estoque. Não é possível discriminar dizendo a você eu concedo, a você eu não concedo, quando ambos têm idoneidade. Então, na dúvida, busque os seus direitos por meio das tutelas, né, que são aí reservadas como uma obrigação de fazer para que a informação seja prestada e que você avalie se aqueles critérios são legítimos ou não. E não sendo, nós temos outras possibilidades, inclusive caracterização de abuso de direito para fins de responsabilidade civil e obrigação de fazer que seja imposta pelo judiciário. Não deixo de referir a vocês uma lei que vocês devem ter no radar quando trabalham a matéria dos bancos de dados e do cadastro de consumidores, que é a Lei 2.414 de 2011, a Lei do Cadastro Positivo. Então, vai trazer uma série de regras, né, ao disciplinar a formação, consulta em bancos de dados, informações de adimplemento. Diz ali no artigo 7º, os elementos e critérios considerados para a composição da nota, o que não pode ser utilizado, informações que não estiverem vinculadas à análise do risco de crédito, aquelas relacionadas à origem social, étnica, saúde, informação genética, sexo, convicções políticas, ou seja, não pode levar em conta critérios que sejam pessoais, que não tenham relação nenhuma com a concessão do crédito. De pessoas que não tenham com cadastrado relação de parentesco, de primeiro grau, dependência econômica, relacionadas ao exercício regular do direito pelo cadastrado. É meu direito advogar contra banco, é minha profissão. Como é que isso vai ser utilizado para dizer que eu sou persona não grata para concessão do crédito? Então, aqui a gente encontra algumas diretivas. Igualmente, pessoal, não achei demais trazer, porque isso é importante que seja dito, essa lei, ela autoriza o compartilhamento de informações de adimplemento, né, entre os gestores. E quando autoriza, deve existir um certo temperamento do julgador ao aplicar esses artigos, né? Porque ali diz que o gestor está autorizado nas condições estabelecidas nessa lei a compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas com outros bancos de dados, então não precisa desse consentimento prévio. Por isso, compartilhamento de informações de adimplemento é permitido na forma do inciso 3º do caput do artigo 4º que a gente acabou de ler. Eu tenho que ler essa autorizadora aqui, junto com as regras da LGPD e do tratamento dos dados que é determinado pela LGPD.
tá? Porque muitas vezes no exercício desse direito se viola a LGPD. Então, a LGPD também é um radar. A gente não tem como aqui aprofundar o tema da LGPD, que é um tema específico que vocês estudam em direito digital, mas olha aqui um julgado interessante sobre o tema. Que a gente tem uma situação bem recente, né, esse julgado, 2023, de vazamento de dados bancários pelo golpe do boleto. Então, um boleto que é fraudado, né, e que é idêntico ao do banco, os tratamentos dos dados sociais, aqui se chegou à conclusão, sigilosos, foram tratados de maneira inadequada, permitindo esse risco e essa fraude. Então, há, pelo tratamento inadequado dos dados, que foi verificado no caso concreto, facilitação da atividade criminosa e, portanto, caracterização da responsabilidade civil por fato do serviço, ou seja, acidente de consumo, para fins de determinar o dever de indenizar. Olha que interessante. É legal, pessoal, inclusive, que vocês busquem esse julgado na íntegra, porque é uma aula, né, sobre esses dois patamares que a gente tem que considerar conjuntamente, né? Autorizadora lá da lei específica dos dados positivos e a LGPD e seus limites, sob pena, inclusive, de facilitar a ação criminosa. Muito bem, pessoal, nos encaminhando aqui para o final da nossa aula, qual é a consequência prática na violação dessas regras de bancos de dados, né? Quando eu falo em regras, eu falo em todas essas matérias de jurisprudência de teses, matéria simulada e também do próprio artigo 43 do CDC. Primeiro, que em sendo violado, caracteriza prática abusiva. Onde está isso? A aula que já tivemos, artigo 39, inciso 7º, vedado ao fornecedor repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos. Consequência mais clara, né, que a gente tem disso, não coloquei aqui, mas em sendo prática abusiva e em ficando caracterizado, a gente tem indenização, né, por danos materiais, por danos morais, conforme seja o caso, ou os dois juntos, né, por danos imateriais, porque os danos morais é uma espécie dos danos imateriais. Eu posso ter aí também uma tutela de obrigação de fazer, de não fazer, né? De, por exemplo, retificar o dado, de acertar aquela informação. Posso ter tutelas liminares também de urgência, tudo aqui na seara da configuração da prática abusiva. É considerado crime de consumo, artigo 72 do próprio CDC, impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros, ou seja, em ocorrendo, tem uma esfera penal, Estado contra fornecedor, um processo penal autônomo que vai tramitar para responsabilizar a pessoa jurídica, muitas vezes até o crime de consumo, ele envolve prisão do dirigente da empresa, né? Quando não se resolver na autocomposição essa situação, mas é crime de consumo conforme a lei consumerista. Coloquei aqui, então, as conclusões. E aí, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, como a gente está trabalhando ainda na ordem legal do próprio CDC, o tema das práticas comerciais, aparece também o nosso famoso direito de arrependimento ou o prazo de reflexão, né, para aquelas compras que são realizadas fora do estabelecimento bancário, como sendo um direito potestativo do consumidor. Então, um artigo sobre isso, que diz que é direito do consumidor o direito de desistir do contrato, ele já contratou, mas ele quer desistir, ele diz, não quero mais. Ah, mas por que não quer mais? Não cabe a pergunta por quê. É imotivado, não precisa ele ter motivo nenhum. Basta que tenha comprado fora do estabelecimento comercial, no prazo a contar do recebimento do contato com o produto ou o serviço de 7 dias. Bem diferente da responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Na responsabilidade por vício, naqueles prazos de 30 ou 90 dias, conforme seja bem não durável, conforme seja bem, exato, não durável ou durável, é para o produto ou serviço que tem problema.
que se caracteriza nos moldes lá do artigo 18 como viciado. Aqui não, pode não ter problema nenhum, pode ser o melhor do mundo. Quando a gente vai solicitar a troca, né, o código, porque tudo isso tem que ser às expensas do fornecedor. Então, ele paga o frete, ele te dá um código gratuito para você postar gratuitamente. Fornecedor que cobra o frete do consumidor completamente errado, né? É ele que tem que bancar. Porque se ele atua dessa forma fora do estabelecimento, ele tem economia com o funcionário. Então, ele que pague pelos riscos para atender os direitos do consumidor. Certo, gente? Então, prazo de reflexão, 7 dias, compras fora do estabelecimento, imotivado e tudo às expensas do fornecedor. Deixo aqui para vocês um julgado sobre o tema, para que, em querendo, vocês possam buscar o julgado na íntegra. E estamos, então, com a missão cumprida para a aula de hoje. Beleza, pessoal? Agradeço muito aqui a adesão de vocês, via online, bons estudos. Vamos deixando aí materiais também complementares, como vocês vão verificar que temos ali para as aulas, todas as que nós vamos discutindo, essas matérias tão importantes, né, e que trazem infinitas discussões casuísticas diferenciadas. Deixamos exercícios, deixamos artigos, tudo disponibilizado ali para vocês. Então, um grande beijo, até a semana que vem com o tema das cláusulas abusivas, artigo 51. Tchau, tchau, bons estudos!